E é um prazer receber o Abelardo aqui conosco. Hoje ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, junto ao presbitério de Rio Claro, e ele vai falar um pouco do seu ministério, do seu trabalho. É um trabalho que eu particularmente tenho admirado profundamente, de ver a dedicação, o empenho dele, o esforço que ele tem desenvolvido na obra do Senhor. A graça e a paz do Senhor, irmãos. É uma alegria poder estar aqui para partilharmos da palavra de Deus e de tudo aquilo que Deus tem feito através da nossa vida no trabalho missionário. E o meu desejo é que a palavra de Deus penetre no mais profundo do nosso coração e nós possamos sair daqui um pouco mais animados com relação ao reino de Deus e a tudo que Ele nos propõe. Eu convido a igreja a ficarmos de pé e abrirmos as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 7. É um texto bastante conhecido e talvez o versículo 4 seja até fácil de ser memorizado no nosso coração, na nossa vida, mas é tão difícil viver essa palavra que Paulo nos convida a meditarmos. Diz a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, a Tua palavra ela é viva e eficaz. E nós estamos diante dela, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos orientado a Te louvar, a Te adorar, a Te bendizer. Neste momento nós Te pedimos a Deus, fale conosco aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Nós Te pedimos tudo isso por amor e pela Tua misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. É engraçado como as coisas ficam marcadas na vida da pessoa, né? Ele perdoou, mas não esqueceu. E realmente é isso que acontece na vida da gente. A gente pode até perdoar alguma ofensa, alguma coisa, mas a gente não esquece. E é muito bom que nós não temos problema de amnésia, né? Porque isso faz com que a gente seja cada vez mais gratos a Deus por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. É interessante que a liturgia de hoje está nos encaminhando a termos uma vida aos pés de Deus, com louvor, com oração, com petição, uma vida tranquila naquele que nos sustenta em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, onde Paulo nos orienta a estarmos sempre alegres no Senhor. E é interessante que ele não tem motivos para estar falando essa palavra, porque ele estava preso, ele estava passando por um momento de muita tribulação, de muita perseguição, o seu coração devia estar, humanamente falando, destroçado, em dúvida com tudo aquilo que pudesse acontecer com ele, mas ele escreve essa carta dizendo: olha, alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. O mundo está bom, não está? O mundo está bom. Nós estamos vivendo hoje uma vida assim de tantas facilidades que não dá nem vontade de morrer. Dá vontade da gente ficar aqui, porque a gente fica vendo o que vai acontecer daqui para frente, o que vão inventar mais. Nós estamos vivendo a era da tecnologia, nós estamos vivendo a era onde as pessoas estão vivendo muito mais do que antigamente viviam. Hoje em dia, para chegar aos 100 anos, não precisa nem se esforçar muito. Por outro lado, nós estamos vivendo uma fase também onde as pessoas estão se fechando cada vez mais entre si. O que manda hoje, né? E eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque nós presbiterianos somos uma igreja assim um pouco selecionada, elitizada, e todos nós aqui temos acesso à tecnologia, todos nós aqui estamos globalizados, todos nós aqui, né,
temos um nível intelectual assim bastante interessante, nós estamos vivendo um período de grandes surpresas no mundo. Deus, é lógico, para nós que cremos, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas, mas para muitos hoje, Deus é apenas um detalhe, porque o resto está acontecendo. Eu sou do tempo, eu acho que muita gente aqui é do tempo, onde não existia internet. Aliás, eu sou do tempo, quando alguém tinha um telefone, por exemplo, era uma coisa de louco, não era? A primeira vez que teve telefone na minha casa, isso há uns 30, 35, sei lá quantos anos atrás, foi uma festa tão grande quanto instalaram aquele pedaço de coisa, que era grandão o telefone, né? Era tudo de discar, e ficava todo mundo olhando. Só que ninguém ligava, porque ninguém tinha. O telefone não tocava. E ficava todo mundo, para que tem isso? Né? E a minha mãe, uma vez por semana, chamava um dos filhos e falava: menino, vem aqui, vai lá no bar, compra a ficha e liga aqui nesse número. Aí ia, dali a pouco tocava o telefone, tocava aquele barulho, aí a minha mãe atendia: pode vir embora, está funcionando. Vocês lembram de cartas pelo correio? Hoje, pelo correio, a gente só recebe o quê? Dívida, né? Conta para pagar. É só cartão, é só não sei o quê. Antigamente a gente ficava ansioso esperando o carteiro passar para ver se tinha alguma carta. Hoje tudo online, hoje você manda um e-mail, hoje você conversa com a pessoa do outro lado do mundo. Hoje nós estamos vivendo uma era onde nós nos alegramos porque é tudo rápido e nós queremos tudo rápido acontecendo na nossa vida. Você vê qualquer adolescente hoje, ele está elétrico. E Paulo vem falar de ansiedade, isso está muito ligado à ansiedade. O adolescente vai fazer o dever escolar hoje, ele não se preocupa em ler, ele só coloca lá nos Googles da vida, já sai tudo prontinho. E ele acha que isso acontece com os pais também. Quando ele quer alguma coisa, é só ele colocar: ó, eu quero isso, e nós temos que se virar como o Google, tem que aparecer na hora, porque senão fica revoltado, traumatizado. E a vida não é isso. E Paulo vem nos orientar nesses 3 versículos que nós lemos aqui, acerca de moderação, acerca de simplicidade, acerca de comunicação, olhando uns para os outros, vivendo uns com os outros, dialogando uns com os outros. E é interessante que Paulo seja conhecida de todos a moderação de vocês. Até que ponto nós somos moderados? Até que ponto nós somos equilibrados? Até que ponto nós temos vivido uma vida e temos tido uma qualidade de vida que Deus pretende para nós e que está contido nas Sagradas Escrituras? Nós não temos. Apesar da tecnologia, apesar da evolução, apesar de tudo que nós temos à nossa disposição, a nossa qualidade de vida é péssima. Porque mesmo assim todos nós temos motivos de sobra, não para nos alegrar, mas para reclamar daquilo que nós não temos. Você já percebeu que tudo que nós temos não nos satisfaz? Parece que quanto mais Deus nos dá, mais Deus abençoa, menos satisfeitos nós estamos. É impressionante. E quando o reverendo Célio falou de gratidão, é uma coisa que nós precisamos parar para pensar bem. Até que ponto nós somos gratos a Deus? Ou até que ponto nós nos portamos diante de Deus como crianças mimadas, como crianças que também não estão nem aí com aquilo que o pai é, que a mãe é, mas ele está aí sim com aquilo que o pai tem, com aquilo que a mãe pode oferecer. E nós vivemos num mundo assim. Nós vivemos num mundo onde o cristianismo está cada vez menos difundido com a vida. É lógico que o cristianismo hoje no Brasil e na América Latina virou um meio de vida para muita gente, né? Nós estamos vivendo a grande exploração da fé. Vem para Jesus. Está com problema financeiro? Vem para Jesus. Está precisando de cura? Vem para Jesus. As igrejas que mais crescem não são aquelas que pregam o evangelho genuíno, mas são aquelas que falam a respeito de prosperidade. Tudo hoje gira na nossa vida em torno do ter, do poder, das coisas que nós podemos adquirir e das coisas que nos fascinam.
Aí vem Paulo e diz assim, olha, seja conhecida de todos a vossa moderação. E Paulo vem refletir, por que vocês andam ansiosos? E aí a gente lembra quando Jesus fala de ansiedade, por que vocês estão ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Vocês lembram lá em Mateus 6, 25, que Jesus fala assim, olha, observai as aves, observai os lírios. E com toda essa sofisticação, a nossa vida tem sido péssima, 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 péssima. E é interessante que ao homem é dado viver 70, né? A Bíblia fala, olha, a vida do homem chega a 70. Passou disso é o quê? Canseira e enfado. Eu sei que tem muita gente aqui que já está cansado, já passou de 70, né? Mas ninguém quer descansar agora, quer? Não. Ninguém quer ir. Só que 70 anos é um sopro, 80 anos é rápido, 90 anos é quem está chegando a 90, 98, 100 anos, é muito rápido. E quando a gente consegue chegar a um determinado momento que eu acho que todo mundo passa por isso, fala assim, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? No mês de maio desse ano eu tive um problema seríssimo de saúde. E talvez por isso eu tenha pregado tanto a respeito disso, mas antes disso eu já estava pensando muito a respeito da vida. Eu estava no sertão da Bahia, visitando um campo missionário na cidade de Poção, cidade não, um povoado onde não tinha nem centro de saúde. E estava tão seco, a terra rachada, há mais de um ano não chovia, uma situação de muita pobreza, de desolação mesmo. E eu comecei a me sentir mal lá, comecei a sentir uma dor muito acentuada no peito e comecei a passar mal, e eu não queria falar para as pessoas que estavam junto comigo. Eu tomei um remedinho, mas não resolveu nada, e eu tive que rodar 300 quilômetros para ir para Aracaju, onde a gente tinha que ir. E chegando lá, eu sozinho peguei um táxi e fui para o hospital. E cheguei no hospital, o médico falou assim, olha, em algum momento desse dia, o senhor infartou. E eu falei, o quê? Ele falou, você teve um infarto, o eletro aqui está mostrando isso, nós vamos fazer um outro eletro e você vai ter que ir para o cateterismo urgente. E eu não tenho nem tempo para perguntar para você se você está acompanhado, se a tua família está aqui, porque a situação é grave, é urgente. E ele falou uma coisa muito séria para mim, ele falou assim, infarto, mata. Ele falou isso e saiu. E eu fiquei ali, com aquela coisa, mata. E eu comecei a refletir a respeito da minha vida. O que foi minha vida? Se eu morresse ali naquele momento, o que seria? Eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza da eternidade, mas honestamente, eu fiquei muito triste em saber como eu tinha lidado com a vida até ali. E é interessante que a gente acha que a morte está tão distante da gente. Essa semana em Bauru, um jovem, até da igreja evangélica, não sei de que igreja, 21 anos, foi dormir e morreu dormindo, sem nenhum tipo de problema. A família desolada, a família pegou todo mundo assim, uma catástrofe. Nós achamos que a morte está tão longe, né? E o importante é viver hoje o como nós estamos vivendo enquanto crente. Porque tem muita gente que não é crente, que tem uma qualidade de vida melhor do que nós. Agora, nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E nós temos uma missão para cumprirmos na face dessa terra. Primeiro, glorificar a Deus com a nossa vida. Temos glorificado? Temos influenciado o mundo com a nossa fé? Com aquilo que nós temos recebido de Deus dia a dia? Aí vem mais uma vez a questão de gratidão. O que nós temos feito? Pelo reino de Deus, você que é comprometido, batizado, crente em Cristo Jesus, você tem feito loucuras pelo reino de Deus? O teu coração ainda queima de paixão pelas coisas celestiais, pela pregação do Evangelho aqui na face dessa terra? Qual que é o objetivo de todo crente? Qual que é a alegria de todo crente?
é estar a serviço do reino de Deus. Eu tenho uma alegria tão grande de poder ser missionário. Eu tenho uma alegria tão grande de estar no meio de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, ou se ouviram, foi de forma assim religiosa, mas de pessoas que têm sede de ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo, e eu posso, através do poder de Deus, da graça de Deus, levar essa alegria para as pessoas. Olha, Jesus Cristo te ama, Jesus te salvou na cruz do Calvário. Hoje nós trabalhamos em 3 linhas de ação missionária, com caminhoneiros nas estradas do Brasil. Nós estamos agora partindo mais e canalizando mais o trabalho lá no Porto de Santos, na cidade de Cubatão, aonde nós, com facilidade, entregamos quase 2.000 Bíblias, na época de grande movimento de caminhões lá, por dia, se a gente quiser. Caminhoneiros que estão lá, esperando embarcar o produto que eles levaram, e que estão ali, parados, pensando só em prostituição. Um dos dados que mais me deixa, assim, preocupado hoje, porque esse trabalho é um trabalho não só evangelístico, mas também social, é que a maior parte dos caminhoneiros que a gente está tendo acesso lá no Porto de Santos estão envolvidos até o pescoço com crack. Temos hoje relatos do pastor que está lá, do capelão que trabalha entre os caminhoneiros, de caminhoneiros que vendem o estepe do caminhão e troca por crack. Distribuímos cerca de 15.000 Bíblias por ano para caminhoneiros. E é impressionante quando a gente para num posto e a gente vai evangelizando, eles ficam assim maravilhados de saber que tem alguém ali na estrada se preocupando com eles. Quando eles recebem uma Bíblia de presente, eles ficam vendo assim, mas isso aqui é para mim mesmo, vocês estão me dando uma Bíblia de presente. Nós estamos dando para você ler, para você meditar, para que a palavra de Deus penetre no teu coração. Trabalhamos no estado de Sergipe, na plantação de igrejas. Temos 8 congregações já, em lugares onde vocês nem imaginam que possa existir. Olha os nomes dos povoados onde a gente está indo. Terra Caída, olha o nome. Preguiça de cima e preguiça de baixo. É tudo lugar onde mora gente. Gente abandonada, gente largada, gente totalmente à mercê de tudo e de todos. Onde o governo não se preocupa. Aliás, o governo tem feito muito bem o papel de assistencialista, né? Vamos então dar bastante dinheiro para aquele povo lá, porque assim eles se tornam alcoólatras, assim eles se tornam assim bem presos a nós, e eles vão sempre nos eleger com toda essa paternalismo que existe social, que está existindo hoje no Nordeste. O Evangelho está chegando lá, e como é difícil trabalhar com pobre. Quem gosta de pobre aqui? Levanta a mão. Meu Deus do céu. Outro dia uma missionária falou: Abelardo, eu e você, nós temos a unção, porque hoje tudo é unção, né? Unção da prosperidade, unção da riqueza, unção do não sei o quê. Ela falou: eu e você, nós temos a unção da miséria. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Eu falei: que é isso? Ela falou: meu filho, nós somos chamados para trabalhar com pobre. E é incrível como Deus coloca um amor profundo no nosso coração, no meu coração principalmente, com relação a pobres. E eu não estou falando de pobre como alguns de nós aqui, não. Eu estou falando de pobre miserável, daquele pobre que não tem noção de higiene, daquele pobre que nunca teve acesso à escola, à educação. E como é difícil. Só que essas pessoas estão tão abertas para o Evangelho, essas pessoas estão tão abertas para o amor de Deus, que com muita facilidade nós temos ganho muitas vidas para Jesus no estado de Sergipe. Estamos agora entrando um pouquinho em algumas regiões do sertão da Bahia. E um trabalho que tem me feito muito bem é o trabalho chamado Projeto Redenção, que é desenvolvido na cidade de Belo Horizonte. E olha, meus irmãos, eu quero acentuar um pouco esse trabalho Redenção aqui, para que vocês possam refletir.
Muitas vezes nós estamos acostumados a viver dentro da igreja. Às vezes tem crente aqui que está aqui há 40, 50 anos, tem gente que fala com todo orgulho, eu já nasci no Evangelho, eu sou 4ª geração de evangélico, e se acostuma com a vida evangélica, religiosa, e conhece a palavra de Deus, tem noção do poder de Deus, mas muitas vezes as pessoas que vivem assim, muito fechadas nas 4 paredes das igrejas, às vezes se esquece que o Evangelho continua tendo poder para transformar a vida humana. O Evangelho é o poder de Deus, conforme diz Paulo aos Romanos. E há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu fui convidado a pregar na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Os mais antigos aqui devem saber, o reverendo Célio, eu tenho certeza que conhece bem a primeira igreja de Belo Horizonte. Ela tem uma fama de ser talvez a igreja mais tradicional que existe dentro do presbiterianismo no Brasil. É uma igreja que mete medo em muita gente, porque é uma igreja top, uma igreja que só tem gente diferenciada, uma igreja hiperelitizada, uma igreja que para pregar ali a pessoa tem que ser assim, muito bom em Bíblia, e muito calvinista, e muito presbiteriano. É uma igreja tão tradicional que não existe possibilidade nenhuma de bateria, de guitarra, de violão. Lá só se tem órgão, piano e hino. Tem 8 corais a igreja, para vocês terem uma ideia. Até o nome do pastor da igreja dá medo na gente. Ludigério. Vocês não estão gravando aqui não, né? Está indo para todo lugar, não. E quando eu fui convidado a pregar naquela igreja, eu fui movido pela carne, porque eu sou missionário. Eu vou confessar uma coisa para vocês, missionário não sabe pregar. Não vem falar para missionário vir com aqueles pontos calvinistas. Não vem falar para missionário florear muito com teologia. Missionário que é missionário mesmo, ele conhece a palavra de Deus, ele até sabe, mas o meio onde o missionário vive, muitas vezes empobrece a teologia, e às vezes até o português. Eu trabalho com caminhoneiro, prostituta em Sergipe. Imagina o meu português como empobreceu de um tempo para cá. 20 anos trabalhando nisso. Quando eu fui convidado a pregar na primeira igreja, eu falei, eu vou preparar um sermão calvinista. Em outras palavras, eu pedi até licença para o Espírito Santo, dá licença que eu vou preparar. Eu acho que eu preparo melhor. E preparei um sermão, não copiei na internet não, porque hoje em dia até sermão a gente abaixa, né? Preparei, ficou uma coisa linda. Pus no meio da Bíblia e fui. E na verdade, olha como que a gente não presta, né? Eu não sei se vocês prestam. Mas eu queria impressionar o pastor da igreja, que é secretário executivo da IPB, olha que coisa ridícula, né? Eu querendo impressionar. Queria impressionar os membros da igreja, porque lá só gente, né? Quando eu cheguei no púlpito, que o reverendo Ludigério passou a palavra para mim, meus irmãos, me deu um branco, mais um branco, que eu abri a Bíblia, o meu sermão estava ali, eu não conseguia enxergar o que eu tinha preparado. E naquele momento eu reconheci que realmente eu fui ridículo diante de Deus. E graças a Deus eu tive um tempinho ali, em alguns segundos, de falar, Senhor, misericórdia, Espírito Santo volta e me ajuda. Tenha de misericórdia. E eu preguei lá como eu estou pregando aqui para vocês. Esqueci onde eu estava. Acho que eu esqueci até demais. Eu falei, já estou na chuva, vou molhar. E depois que terminou o culto, nós fomos todos para frente da igreja, e o reverendo Ludigério não me falou nada. Eu não sabia nem se ele tinha gostado, se não tinha gostado, mas eu também não estava mais nem aí. E as pessoas se cumprimentando lá na frente da igreja, chegou um presbítero para mim e falou assim, eu sou vice-presidente dessa igreja. Eu falei, vixe, vai começar pelo vice, né? O sermão. O presbiteriano gosta de corrigir sermão, né? Gosta de... E ele falou, eu sou presbítero aqui há mais de 30 anos.
E fazia muito tempo que eu não era tocado como eu fui tocado aqui, desafiado como eu fui desafiado aqui nesta manhã. Ele falou, você não tem noção quanto Deus te usou para falar o meu coração. Ele falou, nós estamos aqui num lugar estratégico da Avenida Afonso Pena. Nós estamos no centro de Belo Horizonte. Só que a nossa igreja aqui se tornou um ponto de prostituição. As prostitutas aqui começam a chegar aqui 6, 6:30 da tarde e elas tomaram conta das imediações aqui da igreja. E aquele homem com lágrimas dizia para mim, eu estou muito constrangido diante de Deus, porque eu, como presbítero dessa igreja, eu nunca dei um folheto evangelístico para nenhuma dessas prostitutas. E eu queria perguntar para o senhor não gostaria de vir aqui trabalhar com a gente? Com essas mulheres aqui? Eu falei, eu não. E eu brinquei com ele ainda, eu falei, escuta, vocês estão querendo terceirizar o trabalho? Quem tem empresa aqui hoje sabe, né? Terceirização hoje custa menos. Hein, Célio? Vamos trazer um missionário, custa quase nada. Missionário vive de amor. Missionário vive de oferta. Missionário tem que ser pobre. Missionário tem... Vamos trazer um missionário que a gente resolve o problema das prostitutas aqui. Eu falei, não. Eu falei, o problema aqui é de vocês. Vocês é que têm. Vocês têm capacidade aqui na igreja. Tem pessoas, olha, que pode... Ele falou, mas eu vou orar para que você venha. Eu falei, o senhor pode orar, mas eu não venho. Fomos embora. No outro dia de manhã, o reverendo Ludger mandou me chamar na igreja. E eu fui com um pouco de medo. E quando eu cheguei lá, ele veio com a mesma história. Só que o reverendo Ludger é uma pessoa assim muito inteligente. Ele falou, Abelardo, você não quer ajudar a gente a montar um grupo aqui para trabalhar com essas mulheres? Eu falei, montar um grupo da igreja eu posso. Porque eu trabalho com prostituta antes de me converter ao Evangelho. Eu fui padre durante 10 anos e sempre trabalhei na área social da igreja. E é um trabalho que eu gosto de fazer. E o conselho fez uma reunião do conselho da igreja, lá tem 25 presbíteros, para vocês terem uma ideia. E fizeram uma reunião e disseram, olha, você tem carta branca para fazer o que você quiser, o projeto que você quiser. E nós começamos a trabalhar com a igreja, para a igreja se despertar com relação aos problemas ali das prostitutas. Apareceram mais de 100 voluntários para trabalhar com prostitutas. Era mais voluntário do que prostituta. Eu falei, gente, é uma bênção. Eu falei, é muita gente. Gente de enfermagem, social, tudo, um monte de profissionais. Só que aí eu comecei a fazer uma pesquisa com as prostitutas. E eu cheguei à líder das prostitutas de Belo Horizonte. Olha só, a presidente do sindicato das prostitutas de Belo Horizonte. Olha o nome, dos Anjos. Liguei e falei, dos Anjos, estou precisando conversar. E ela, se você quiser conversar, vem aqui na minha casa. E eu não falei que era pastor, que era crente, que era nada. E quando eu cheguei na casa daquela mulher, eu me deparei numa casa onde funcionava um prostíbulo e funcionava uma clínica clandestina de aborto, onde as pessoas iam ali e recebiam remédios para aborto. Comecei a conversar com a dos Anjos, uma mulher experiente, mais de 30 anos na prostituição, uma mulher viva, esperta. 5 minutos de conversa, ela olhou para mim e falou assim, o senhor é crente, né? Eu falei, sou. Ela falou, eu detesto crente. Vocês não prestam. E ela começou a colocar para mim tudo aquilo que ela achava que os crentes e que a igreja evangélica era. E aquela mulher falou coisas tão sérias que eu comecei a ficar muito constrangido, porque tudo que ela falava era verdade. E depois que ela acabou de arrebentar com todos os evangélicos, eu já estava assim que não aguentava mais ouvir ela falar tanta verdade. Eu pensei comigo, eu falei, meu Deus do céu, essa mulher
ela é inconversível, não tem como. Só que aí Deus me deu uma estratégia muito interessante. E eu falei para dos anjos, eu falei, olha, tudo que você falou a respeito da igreja evangélica e dos evangélicos, você tem toda a razão. Só que eu, dos anjos, eu sou pastor. E tem coisas que você não falou porque você não sabe, mas eu sei. E a igreja evangélica, além de tudo isso que você falou que é também isso. E eu comecei a falar o que eu achava da igreja evangélica. A mulher levou um susto, estatalou os olhos desse tamanho. Ela falou, o senhor é crente? Eu falei, sou. Ela falou, não parece. Eu falei, pois eu sou. Eu falei, sou, mas eu também já estou cansado dessa estrutura. Ela falou, o que você quer comigo e com as prostitutas? Eu falei, olha, nós queremos ajudar vocês. Ela falou assim, mas vocês como crentes, vocês não ajudam ninguém. Eu falei, mas lá na Afonso Pena, perto da igreja, de uma igreja presbiteriana, vocês têm ponto lá, muitas prostitutas ali, nós queremos ajudar. Ela falou, como? Vocês querem que a gente se converta, vocês querem que a gente mude de vida, vocês querem levar a gente lá para frente para contar testemunho de ex-prostituta. E ela falou uma coisa muito séria para mim. Eu nasci prostituta, vou morrer prostituta e não existe conversão para nós. Eu falei, pronto. Ela acabou comigo ali. Ela falou, bom, falei, não vai ter mais trabalho. Só que eu falei, mesmo assim, dos anjos, nós queremos ajudar. E nós não queremos ajudar para evangelizar vocês, nós não queremos converter vocês, nós queremos ajudar vocês como gente, como ser humano. Ela falou, que jeito? E naquele momento eu fui obrigado a arrumar uma estratégia ali, sem conversar com o conselho, apesar de ter tido carta branca do conselho. Eu falei, dos anjos, nós vamos começar a dar um lanche para vocês lá na igreja. Ela falou, o quê? Eu falei, eu estou percebendo que vocês chegam lá para trabalhar às 5h30, 6 horas, 6h30, e vocês chegam muito acabadas, cansadas, muitas vezes com fome, vivendo uma pobreza desgraçada. Eu falei, nós vamos dar um lanche para vocês. Vocês vão lá na igreja, vão tomar o lanche, e depois vocês vão trabalhar de barriga cheia. Ela falou, o quê? Quando eu percebi que ela ficou assustada, eu fiquei com medo. Eu falei, se ela, como prostituta, ficou assustada, imagina os presbíteros da igreja. Vão me matar, vão querer me... né? Esse projeto não vai sair do... E de repente nós começamos a dar um lanche para aquelas mulheres. E é interessante, isso não é privilégio só da primeira igreja de BH. Nós, como evangélicos, como presbiterianos, vamos dizer assim, nós não estamos preparados para esse tipo de coisa, para esse tipo de trabalho. E nós começamos a acolher essas mulheres, e elas iam, tomavam lanche e saíam. E elas iam já todas montadas de prostitutas. Imagina o constrangimento para alguns crentes ali, que às vezes estava saindo da igreja ou chegando na igreja para ensaio de coral. E nós nunca falamos de Jesus, nunca falamos do Evangelho, elas tomavam lanche, nós fomos conquistando essas mulheres. O tempo foi passando, dos 100 voluntários, ficaram só 4. Porque nós começamos a fazer parte da vida daquelas mulheres. E as histórias delas agrediam muito a nossa sensibilidade cristã. Olha que coisa horrível. O tempo passou, nós fomos convidados a ir para um lugar mais tranquilo. Sai daqui da igreja, nós vamos alugar um lugar ali, vai ficar melhor para vocês vão ficar mais à vontade. Saímos da igreja e começamos a falar de Jesus, a falar de dinâmica de grupo, a trabalhar com terapia de grupo entre as mulheres. E essas mulheres foram se aproximando da gente. E aos poucos nós fomos evangelizando. Todas as reuniões nós falávamos um pouquinho do Evangelho, de Jesus Cristo. Passaram-se 3 anos, nenhuma conversão. E a igreja começou a cobrar, lógico, natural, a igreja está investindo, como é que não vai? E nós somos daquele tipo de gente que a gente chega assim, e aí, quantas almas? A gente acha que é só a alma, né? Quantas almas você ganhou para Cristo esse ano?
como se a alma viesse só a alma. Outro dia um presbítero perguntou para mim: reverendo, o que nós vamos fazer com essas mulheres que estão se convertendo? Eu falei: vamos matar, vamos matar. É mais barato para a igreja, não vai precisar mais cesta básica, não vai precisar mais encaminhar para a igreja, para hospital, não vai precisar mais. Vamos matar. Converteu-se, pá, um veneninho de rato, acabou. 3 anos eu cheguei para um pastor auxiliar lá, um bem jovem que desde o começo comigo ali, e eu falei: olha, pastor, vamos parar com esse trabalho, porque nós já evangelizamos, nós já fizemos tudo que a gente podia fazer, e a coisa já está ficando constrangedora, porque a igreja está cobrando resultados, e graças a Deus esse pastor, bem novinho, falou para mim: reverendo, vamos continuar mais um pouco. E eu falei: vamos, mais 3 meses, e depois a gente encerra esse trabalho. Nesses 3 meses eu fui para uma reunião com essas mulheres, cerca de 18 prostitutas. E eu estava falando naquela reunião a respeito do senhorio de Jesus, do amor de Jesus, do poder de Jesus. E no meio da conversa, no meio da aula ali do discipulado, a dos anjos levantou a mão e falou: pastor, eu posso falar um negócio? Eu falei: vixe, a dos anjos tem uma boca suja, só fala palavrão, besteira. Eu falei: ela vai tumultuar o trabalho aqui agora, ela vai arrebentar. E eu falei: fala, dos anjos. A hora que eu falei fala, essa mulher começou a chorar, a chorar, a chorar. Mas era um choro, meus irmãos, que vinha lá de dentro da alma. Um choro que vinha misturado, sei lá, de alegria, de libertação, de tristeza, sei lá o quê. E ficou todo mundo assustado, esperando ela acalmar. E ela foi se acalmando, e eu falei: fala, dos anjos, o que foi? O que está acontecendo? E ela falou: pastor, o senhor se lembra a primeira vez que o senhor foi na minha casa? Eu falei: me lembro, dos anjos. Ela falou: o senhor lembra o papo que nós tivemos? Que eu falei que eu tinha nascido prostituta, ia morrer prostituta, e que para mim não tinha jeito, como para as mulheres aqui não tinha jeito. Eu falei: me lembro, dos anjos. E aquela mulher, em lágrimas, ela falou: pastor, eu estava enganada. Ela falou: pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não consigo mais ser o que eu era. Pastor, alguma coisa aconteceu no meu coração, porque nesses 3 anos aqui, ouvindo a palavra de Deus, eu não consigo mais me prostituir, eu não consigo mais fazer o que eu fazia. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu acho que eu estou me convertendo. Foi um silêncio. Quando de repente, eu falei: dos anjos, mas... Ela falou: eu não sei o que eu vou fazer agora, o que você vai fazer para me ajudar? E resumindo um pouco a história, meus irmãos, a dos anjos se converteu. A casa dela, que era um prostíbulo, virou um ponto de pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje a casa dos anjos funciona como uma igreja. Todo o trabalho que nós fazíamos na igreja hoje é feito na casa dos anjos. E para maior alegria e espanto nosso, é que todos os domingos lá nós temos escola bíblica dominical. Nós temos culto. E o que mais movimenta aquela casa hoje são filhos de prostitutas que estão recebendo a mensagem da palavra de Deus. Foi uma das experiências mais lindas que eu tive na minha vida com relação ao poder do Evangelho. Nós temos um grupo lá só de mulheres. Provavelmente até no meio do ano que vem nós vamos ter a primeira congregação presbiteriana só de prostitutas, ou de ex-prostitutas, como vocês queiram usar a terminologia. E elas estão se convertendo com maturidade. E o Evangelho está chegando ali com tanta força. Outro dia nós passamos por uma dificuldade financeira lá, que a gente ajuda com muitas cestas básicas e não sei o que e tal.
e eu com muito jeito, a dos Anjos convertida recentemente, há 1 ano e pouco, e eu com medo de chegar para a dos Anjos e falar, ó, dos Anjos, vamos. E eu cheguei e falei, dos Anjos, olha, dificuldade, assim, assim. Ela olhou para mim com alegria e falou assim, reverendo, esse trabalho aqui é de Deus. Está difícil, vamos orar. Está difícil, vamos buscar a Deus. Aí eu lembrei desse texto aqui, né? Buscar a Deus nas petições, em ação de graças, e tudo. Isso nós estamos vendo o milagre acontecer lá. E muitas mulheres são assistidas. Eu não sei quais são as preocupações que você tem na sua vida. Eu não sei qual é o tipo de ansiedade que está mais acentuado no teu coração. Mas já que é para viver ansioso, e parece que é inevitável não ter ansiedade, vamos ser ansiosos pelo reino de Deus. Eu tenho certeza aqui que ninguém aqui, duvido que alguém aqui já tenha feito alguma burrada por causa do reino de Deus. Tipo assim, por exemplo, eu estou com a minha vida tranquila, eu vou me endividar, mas eu não vou comprar um carro zero, não. Eu vou fazer um empréstimo para ir lá para a África, ou lá para o Sergipe, ou lá para não sei aonde, e vou investir isso aqui no reino de Deus. Ninguém fez isso aqui não, né? Aliás, hoje em dia a gente não faz, né? Oferta missionária, dízimo, essas coisas, a gente, ainda mais nós presbiterianos, temos sempre um pé atrás de falar de dinheiro, né? Olha, nós precisamos, né? Eu acho que está na hora de você se envolver mais no reino. Comece a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você vai ver que tudo na sua vida vai ser acrescentado de forma absurda. É isso que tem sido na minha vida. E eu tenho aprendido, meus irmãos, para encerrar, a depender de Deus. A coisa mais gostosa do mundo é a gente estar na total dependência de Deus. Hoje o nosso ministério é um ministério já institucionalizado, tem diretoria, tem estatuto, tá tudo. Mas quando eu comecei o ministério, há quase 20 anos atrás, e eu tenho saudade desse tempo, quando eu ia para as viagens missionárias, e tinha que parar num posto de gasolina para abastecer o tanque, e eu orava e dava o cartão para a pessoa, e orava, falava, Senhor. Aí eu ouvi o barulhinho da maquininha, graças a Deus, passou. Hoje eu acho que a gente, enquanto missão, está tão assim, institucionalizado, que hoje, lógico, falta recurso, falta isso, mas a gente sabe onde procurar. Eu tenho saudade do tempo que a gente dependia de Deus, no sentido assim, de falar, meu Deus, ou é o Senhor agora, ou não é mais. É por isso que de vez em quando eu me afasto da missão institucional e vou fazer as loucuras missionárias assim, que é tão bom você ver a mão de Deus tocando. E eu tenho aprendido, meus irmãos, a duras penas a depender de Deus. Esse texto nos convida a sermos também um pouco menos reclamões. E eu quero só encerrar, porque quando a gente ora pedindo que Deus nos ensine a ser mais dependente dEle, Ele nos ensina. Há uns 2 anos mais ou menos, eu vou contar para encerrar, Deus me ensinou a estar totalmente na dependência dEle. Não só com relação à missão, mas com relação à vida pessoal. E eu estava passando uma dificuldade difícil, muito grande, com relação à missão. Nós precisávamos de recursos. Há uns 2 anos, num mês lá, a gente estava muito apertado, precisando de dinheiro desesperadamente para continuar alguns projetos. E eu fui pregar, eu prego de 2 em 2 meses lá em Belo Horizonte. E eu estava pregando, e terminou o culto. É uma igreja muito gostosa, muito boa, né? E chegou um senhor perto de mim, um senhor muito rico, um senhor assim que todo mundo conhece ele como o rico da igreja, como é. E chegou para mim e falou assim, reverendo, faz tanto tempo que eu estou querendo falar com o senhor, eu estou muito disposto a dar uma oferta para o teu trabalho. Eu falei, meu Deus do céu. Meu lado humano gritou. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, esse homem vai dar uma oferta, ele vai resolver todos os problemas da minha vida e da vida da... Eu já cresci o olho, né? Ele falou, o senhor vai embora que dia? Eu falei, quinta-feira. Ele falou, então quarta-feira de manhã a gente vai se encontrar aqui na igreja, porque eu quero dar uma oferta para o teu trabalho.
Meus irmãos, eu não dormi segunda nem terça. Eu comecei até a planejar com a oferta que ele ia dar, que eu nem sabia quanto era. Eu só sei que eu sofri muito aqueles 2 dias. Na quarta-feira de manhã, cedinho, eu peguei e ia para a igreja. Chego lá, um monte de gente na igreja. A hora que eu vou um pouquinho para frente, eu vejo um monte de coroa, morreu alguém. Meus irmãos, a hora que eu perguntei quem morreu, doutor fulano tal, eu falei, não pode. Eu fiquei numa situação de desolação. Eu acho que eu sofri mais do que a família. E naquele momento Deus trabalhou o meu coração. E tem sido assim uma grande bênção poder saber que nós temos um Deus que, é lógico, Ele usa pessoas, usa. Mas é Ele que usa, é Ele que faz. E eu me lembro que eu muito constrangido, era um senhor já muito idoso, muito constrangido, fui cumprimentar a família, tudo, e eu cheguei perto da esposa dele, e eu estava mais chateado que ela. E ela me abraçou, ela falou, pois é, reverendo, ele falou que vinha conversar com o senhor hoje. Eu falei, falou. E eu acho que ela viu que eu estava tão triste, ela falou, mas pode ficar tranquilo, que depois que passar tudo isso aqui, ele tinha me falado do desejo dele de ajudar. E eu tenho aprendido isso, meus irmãos, dependência total de Deus. Qual o resumo desse sermão, ou sei lá, desse momento aqui da palavra de Deus? O que você está fazendo com a sua vida? Quais são os objetivos que você tem com relação ao reino de Deus? No que você pode melhorar? E que nós possamos juntos orar. Uma das coisas que nós precisamos voltar a fazer é orar. O nosso trabalho só consegue sobreviver porque tem muita gente que ora por ele. E eu espero que vocês orem também. Orem e contribuem. Nós temos livros que vai ser vendido aqui. Eu, por exemplo, para fazer a obra missionária, nós precisamos de dinheiro. Não adianta eu chegar no posto de gasolina, eu costumo sempre parar num posto aqui que tem um café gostoso na entrada da cidade, um cafezinho expresso. Não adianta eu chegar naquele posto e falar assim, enche o tanque aí para mim, em nome de Jesus. Nós precisamos de recursos. Você pode ajudar o trabalho missionário? Pode. Essa igreja aqui pode ser parceira do nosso trabalho missionário? Pode. Temos esse livro que eu escrevi o ano passado, se chama Graça Indivisível, Salvos para Servir. É um livro que é para aquele tipo de crente que está assim, não sei o que eu faço, estou triste, estou angustiado, estou deprimido, eu não consigo mais ter alegria, não consigo mais ter não sei o quê. Lê esse livro aqui. Depois que você lê, você dê para alguém que esteja na mesma situação que você esteve um dia, né, de tristeza, de angústia. É um livro que tem ajudado muita gente a se engajar no trabalho missionário. E nós temos vendido essa Bíblia nas igrejas. Nós distribuímos 15 mil Bíblias de graça para os caminhoneiros. Só que para comprar as 15 mil, a gente tem que ter dinheiro. Então, nós fizemos um acordo com a Sociedade Bíblica do Brasil e nós compramos um monte dessas Bíblias, que está sendo revendido nas igrejas. É a Bíblia letra grande, Almeida Revista e Atualizada, é aquela que a gente usa nas nossas igrejas. É uma Bíblia que tem um tamanho muito bom, de luxo, né? Muito bonito. Cada Bíblia que você comprar, são 3 Bíblias que nós conseguimos distribuir para os caminhoneiros. Vai estar sendo vendido lá fora, o livro e a Bíblia. O livro custa R$20, a Bíblia custa 50. Você tem Bíblia? Compre essa Bíblia e dê para alguém de presente. E não compre só para ajudar, não, porque Deus tem ajudado a nossa vida. Compre para você se engajar de alguma forma no reino de Deus. Vamos ficar de pé, eu gostaria de orar com os irmãos. Não sei se daqui mais 1 ano ou 2 eu volto aqui, não sei se eu falei alguma besteira. Se bem que está gravando, esse negócio de culto gravado é um problema, viu? Mas que Deus nos ajude, que nós possamos nos encontrar mais vezes no sentido de partilharmos e agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós.
Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela forma como o Senhor trabalha nos nossos corações, pela forma como a sua palavra, ó Deus, tem o poder de transformar as nossas vidas. Nesta noite nós nos entregamos em tuas mãos. Te pedimos que o Senhor converta o nosso coração, as áreas dos nossos corações que precisam ser mudadas e transformadas. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de percebermos que nós precisamos ter uma qualidade de vida centralizada no Senhor. Muda a cada um de nós. Guarda essa igreja, o pastor dessa igreja, os presbíteros, diáconos, todas as sociedades internas que funcionam aqui neste lugar, que essa igreja possa continuar sendo aqui um sinal vivo da sua presença nessa cidade. Nós te louvamos, ó Deus. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença, no teu amor e no teu cuidado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto. Eu quero agradecer ao Abelardo a disposição dele ter estado conosco hoje. Esse é um trabalho que vale a pena a gente investir, pelo esforço, dedicação que esse irmão tem se empenhado no reino de Deus, que nós possamos contribuir. Faça isso, faça com liberalidade no seu coração, compre a Bíblia, o livro, se Deus tocou no seu coração, dá uma oferta, faça isso. Depois nós vamos também divulgar a conta, que você pode mandar uma oferta para esse trabalho que o reverendo Abelardo tem realizado aí por esse Brasil afora, já por um bom tempo. Graças a Deus pela vida do irmão, que Deus abençoe sua vida, sua família, guarde e proteja debaixo do carinho e proteção de Deus. Fica tranquilo com a igreja de Belo Horizonte. Se não me engano, o vice-presidente do conselho lá é meu amigo. E pode deixar que eu converse com ele, né? Se for quem eu estou pensando. Mas gente querida, gente que tem feito um trabalho muito abençoado lá na cidade de Belo Horizonte. Aliás, como todo mineiro faz, né? Que Deus abençoe o Abelardo ricamente. Vamos encerrar o nosso culto, irmãos. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações, a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe da cabeça aos pés. O reverendo Abelardo vai estar à porta lá para cumprimentar os irmãos.